Fala professores, fala professoras, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos, contextualizar a partir de um livro muito importante que não cai só em concurso público, como principalmente quase que como um guia no processo de avaliação dentro dos contextos educacionais. Pois é, hoje nós vamos discutir um livro muito importante da professora Jussara Hoffmann. Vamos discutir a avaliação mediadora, uma prática em construção da pré-escola à universidade. Pois hoje nós iremos contextualizar a importância da avaliação na educação, bem como também vamos estabelecer o foco dentro desse processo de avaliação, entendendo que ela é uma parte fundamental no processo educacional. Aliás, nós sabemos que é a avaliação que acaba desempenhando um papel crucial quando nós, professores e professoras, desejamos mensurar o aprendizado dos estudantes, aprimorar os percursos formativos, enfim, dentro de um processo de construção contínua do ensino. Para tanto, a partir da análise desse livro, nós iremos analisar como a própria avaliação ela acabou saindo de um modelo meramente tradicional, meramente somativo, para um processo de mediação. E a gente também vai destacar a diferença entre essas abordagens. E é importante, antes de nós começarmos a aula, também entender que a avaliação ela não pode ser apenas uma ferramenta fria, uma ferramenta estanque para atribuição de notas. Tal como muitos sistemas, muitos professores, a própria organização curricular, por vezes, acaba nos levando. Mas entender que a avaliação ela é um meio para nós entendermos o próprio progresso dos estudantes e aí sim identificar áreas que, porventura, eles precisem de mais auxílio, de maior atenção, de maior contribuição. Visto que a avaliação ela desempenha um papel crucial na orientação de nós, professores, para que a gente possa, de fato, ser apoio para o estudante. Portanto, a avaliação, quando a gente começa a analisar essa avaliação mediadora de Jussara Hoffmann, ela não é uma avaliação apenas para hierarquizar, ou apenas para colocar uma nota, ou apenas para colocar um número. Não. Por isso, hoje, na aula de hoje, fazendo a análise desse livro, nós vamos, explorar os conceitos da avaliação, tradicional, para avaliação mediadora, beleza? Visto que a avaliação tradicional, como vocês bem sabem, ela é uma abordagem, mais convencional. Ela é uma abordagem onde ela está centrada principalmente nas notas, centradas principalmente na classificação dos estudantes, enquanto, e aí isso já é bom você tomar uma nota, a avaliação mediadora ela se concentra, na compreensão, na reflexão e principalmente na promoção de um aprendizado que seja eficaz. Inclusive, a aula nós vamos correr sempre sobre essa diferença entre uma avaliação tradicional e uma avaliação mediadora. Tudo bem? Mas antes de nós entrarmos para valer na aula, eu convido você para conhecer o curso Como se preparar para concursos educacionais. Sim, afinal, gente, se preparar para um concurso público na área da educação, você não pode começar a fazer assim que o edital é lançado, porque senão você vai estar uns passos atrás de outras pessoas que já estão estudando neste exato momento. Então eu convido você para clicar aqui no link fixado e ter acesso a várias aulas que vai garantir a sua aprovação no concurso da área de educação de qualquer lugar do Brasil. Vamos que vamos! Bom, e para a gente começar então, para valer a nossa aula, vamos aqui, definir o que é uma avaliação tradicional. Pessoal, essa abordagem de avaliação, da avaliação tradicional, ela é a mais comum, aliás, em quase todas as instituições educacionais do Brasil. E o que a avaliação tradicional é? A avaliação tradicional, ela se concentra principalmente, como vocês bem sabem, na atribuição de notas ou classificação entre os estudantes.
A avaliação tradicional, ela vai mensurar o conhecimento dos estudantes a partir desses testes, que normalmente são padronizados. A mesma pergunta para todos os estudantes no mesmo dia, no mesmo horário de aplicação. Por isso, vamos aqui trazer algumas características da avaliação tradicional, que basicamente correspondem a notas, classificação, focos em memorização, enfim, não é? Vamos aqui destacar esses pontos muito importantes. Então, como vocês bem sabem, pegando aí o primeiro item, como eu pus para vocês as notas, a avaliação tradicional ela é notória por ser baseada na atribuição de notas, principalmente numéricas, para avaliar o desempenho dos estudantes. A gente sabe disso. Então são as notas que vai dizer se ele está bem, se ele está ruim, se ele tirou 6, se ele tirou 7. Aliás, esse processo de avaliação é extremamente comum. Outro ponto muito importante, que é uma característica pontual da avaliação tradicional, é a sua classificação. Visto que, a partir da avaliação tradicional, os estudantes eles são frequentemente classificados em relação às suas notas, o que inevitavelmente vai criar uma classificação de desempenho. E aí isso acaba representando muito, repercutindo muito na sala de aula, porque você vai ter o aluno nota 10, o aluno nota 6. Aliás, é tão louca essa relação de notas que nós temos algumas bibliografias que traz essa relação, professor nota 10, aluno nota 10. O número ele é muito frio, não? E claro, não adianta a gente falar de avaliação tradicional e não falar no foco em memorização. Gente, com a avaliação tradicional, você bem sabe que essa avaliação ela tem foco sim na memorização e principalmente na reprodução do conteúdo. Muitas vezes, gente, resultando numa aprendizagem que seja uma aprendizagem que acaba sendo muito superficial e temporária, sabe? Eu estudo para fazer a prova para tirar uma nota. Isso é muito ruim. E aí a gente tem que, eu até deixei em destaque, explorar o impacto negativo dessa abordagem na aprendizagem. Pois nós temos sim alguns problemas que são associados a esta avaliação tradicional. Gente, quando você pega só a avaliação tradicional, quais são os impactos negativos diretamente disso? Primeiro ponto, desencorajamento da criatividade. Não adianta, gente. A partir do momento que você tem um foco em nota, o foco em classificação, você acaba desencorajando o estudante a explorar a sua criatividade. Você acaba desencorajando o estudante a explorar novas ideias, a caminhar, digamos, um pouquinho fora dos trilhos. E entende aqui, caminhar fora dos trilhos não é fazer bagunça, não é não seguir as regras, mas ter a oportunidade de ser um pouquinho mais ele. Outra coisa também, que é um impacto negativo seríssimo, e aí vocês já podem anotar, é que com uma avaliação tradicional você acaba tendo uma ênfase na competição. Gente, ser humano, a classificação ela cria sim, dentro da escola, dentro da sala, um ambiente extremamente competitivo. Extremamente competitivo, que por muitas vezes pode até dificultar a colaboração e o desenvolvimento de habilidades interpessoais, visto que por muitas vezes a avaliação tradicional ela mensura o indivíduo. Não que você também não possa fazer avaliações tradicionais mensurando o grupo, mas normalmente se mensura o indivíduo. Nós temos também o próprio estresse, a própria ansiedade. A gente vive uma sociedade de cobrança absurda e com uma avaliação tradicional, o estudante ele acaba entrando nesse prisma de pressão por notas elevadas, pressão por ser o melhor, pressão por ter a melhor nota, não é? E aí isso vai causar ansiedade e vai prejudicar demais o bem-estar mental deles. Outra coisa da avaliação tradicional também, que é uma crítica que a gente tem que fazer, é a própria aprendizagem superficial. Gente, a avaliação tradicional traz uma abordagem da memorização. E isso tanto ali, já com a pré-escola, quanto, por exemplo, com o vestibular. Então, passa aquele que memoriza mais. E a memorização, ela não promove uma compreensão mais profunda dos resultados, dos conceitos. O que resulta dentro dessa lógica de avaliação, digamos, um aprendizado muito mais superficial e, claro, um esquecimento de curto prazo. E com isso, gente, vocês conseguem observar que a avaliação tradicional, que é muito criticada no livro da Jussara Hoffmann,
muitas vezes ela não reflete com precisão o verdadeiro potencial dos estudantes. Não. E aí, se não reflete com precisão o verdadeiro potencial dos estudantes, você acaba desencorajando eles por uma aprendizagem que seja muito mais significativa, que tenha muito mais sentido. Por isso que a gente tem que começar a entender de fato o que é esta avaliação mediadora na educação. Mas este é um assunto que eu convido você a terminar de assistir no curso Como se preparar para concursos educacionais. Lá você vai encontrar este vídeo completo e outros assuntos que basicamente vão lhe auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Se você chegou até aqui, eu peço para você se inscrever no canal e já clicar aqui no comentário fixado. Afinal, conhecimento bom é aquele compartilhado. E caso você queira ver o restante dessa aula, fique à vontade. Vamos que vamos e muito obrigado por me acompanhar nessas aulas.